Gente, estamos iniciando o nosso módulo 6. Vamos ver de que competência trata o módulo. Trata da competência de área 6. Módulo 6, competência 6. Essa competência exige que o candidato compreenda e use, vejam bem, os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade. Eita, Rita-se! Que coisa complexa. Não, é não. Vamos ver os conceitos. Os candidatos precisam compreender e também precisam usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens. Vamos entender aos poucos que a coisa vai dando certo. O que é um sistema simbólico de uma linguagem? As cores, por exemplo, podem formar um sistema simbólico de uma linguagem? Quando você está no trânsito, será que as cores de um semáforo não trazem símbolos, não simbolizam algo? O que simboliza a cor verde no semáforo? O que simboliza a cor vermelha, a cor amarela? Quando você está lendo um gráfico, será que algumas cores usadas no gráfico não simbolizam alguma informação? Então, os sistemas simbólicos das linguagens. Existem muitos tipos de linguagem. Existem as linguagens verbais e as linguagens não verbais. E há os sistemas simbólicos de todas essas linguagens. O que mais nós usamos para a comunicação, turma? Nós nos comunicamos com gestos, com movimentos corporais, com movimentos faciais, com movimentos de outra natureza. Nós nos comunicamos com palavras, nos comunicamos com palavras escritas ou faladas, com desenhos, com ícones. De repente você faz um gesto, faz um coraçãozinho aqui com as mãos e indica a alguém que ama essa pessoa ou que gostou muito de algo. Você usa um emotion e assim você se comunica. São sistemas simbólicos. Então, nem sempre o sistema que simboliza as mensagens, que simbolizam informações, sentimentos, são linguísticos. Entendido? Às vezes, são de figuras. Então, existem muitos sistemas simbólicos porque existem muitas linguagens. Cada linguagem tem seu sistema simbólico. Estão entendendo? Por que simbólico? Porque esses sistemas representam algo, mas não são exatamente o que é representado. Vejam bem, quando eu digo a vocês que estou precisando comprar uma caneta, você não consegue saber exatamente que caneta eu compraria. Você sabe que eu vou comprar um objeto que vai ser usado por mim para minha escrita. Mas você não sabe que caneta eu vou comprar exatamente, se é branca, se é preta, se é vermelha. Você não sabe de que material será feita a minha caneta. Então, o símbolo representa o quê? Objeto para que eu escreva. Mas você não pode dizer que a palavra caneta é a caneta exatamente igual a que chegará às minhas mãos. Então, é apenas uma simbologia. Muito bem. Aí aqui se diz que esses sistemas simbólicos são meios de organização cognitiva da realidade. Você vai organizando a realidade em sua mente. A realidade está dentro de você também. É tanto que se alguém disser, corra, aí há uma cobra, você tem essa realidade dentro de você e sabe que correrá porque você sabe que a cobra pode representar um perigo. Então, isso é exatamente a organização cognitiva da realidade. Quando alguém diz a você, estude para que você tenha sucesso no Enem e adentre a universidade, você compreendeu tudo isso que foi falado porque você conhece a realidade e você a organizou cognitivamente. Você sabe o que é Enem, você sabe o que é vestibular, você sabe o que é universidade. Então, os sistemas simbólicos organizam cognitivamente a realidade em sua mente.
Muito bem. E isso é feito pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. E relaciona-se a 3 habilidades a seguir estudadas, que é o nosso próximo passo, estudar as 3 habilidades da competência 6. Vejamos a primeira. Aliás, temos um espaço aqui interessante para fazer anotações sobre o que discutimos há pouco sobre a competência. Depois é que iremos para a habilidade 18. Bem, eu entendi que as linguagens são diversas. Vamos fazer aqui um esqueminha, gente. As linguagens podem ser verbais e podem ser não verbais. As linguagens verbais podem ser escritas, orais, a linguagem escrita, a linguagem oral, e a linguagem que nós vamos chamar de visual motora. A Libras, por exemplo, a língua brasileira de sinais, é uma linguagem visual motora. Aí nós temos as linguagens não verbais, que são a linguagem cinésica, que é a linguagem dos movimentos. Há pouco, né, em outro módulo, nós vimos uma questão em que alguém representou a morte de um cisne pelo balé e outra pessoa representou por uma dança de rua. Então, é uma linguagem cinésica de movimento que traz, sim, uma mensagem que simboliza a morte de um ser. Nós temos a linguagem gestual. Um guarda de trânsito, por exemplo, usa a linguagem gestual. Um juiz de futebol usa a linguagem gestual. Uma juíza de futebol, uma árbitra, também usa a linguagem gestual. E temos ainda a icônica, que é aquela das figuras. A gestual, como o próprio nome já diz, é a dos gestos. A icônica é a das figuras, é daquilo que você vê como imagem. Por exemplo, uma escultura, uma pintura, ou os emotions que você usa no WhatsApp, ou outras imagens que você, por acaso, veja. Né? Pode ser uma xilogravura, pode ser uma arte em pedra. Bem, nós temos também, muitas vezes, uma linguagem artística, uma linguagem da dança, uma linguagem da música. Gente, aqui nós temos essa divisão inicial, verbal, que tem palavras, seja escrito, oral ou visual motor, e não verbal, o que se dá principalmente por movimentos, gestos, figuras, ícones. Essas seriam as linguagens. Essas linguagens têm os seus sistemas simbólicos, como nós vimos. Por exemplo, que sistema simbólico nós poderíamos dizer que existem para a linguagem icônica? Depende do tipo de ícone que estiver sendo produzido. Para a linguagem gestual, os gestos fazem parte do sistema simbólico que é reconhecido por uma sociedade. Então, se para a nossa sociedade fazer assim significa que está tudo bem, que algo vai ser possível, que algo foi positivo, esse é um sistema simbólico porque simboliza isso para as pessoas da sociedade, não só para uma ou duas. Então, é um sistema simbólico. Representa algo. Isso aqui significa outra coisa, entende? É um símbolo. Então, isso é a noção que eu tinha que trazer para vocês inicialmente da competência 6 sobre o sistema simbólico. Vamos ver agora realmente a primeira das suas habilidades, a habilidade 18, que diz que é preciso identificar os elementos que concorrem para a progressão temática. Eu preciso explicar isso a vocês. E para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Eu também preciso falar um pouquinho sobre isso a vocês. O que é essa progressão temática? Se você vai produzir um texto, você pode, durante o texto inteiro, tratar de um aspecto só, dizendo as mesmas informações concernentes a esse aspecto? Ou você, mesmo tratando de um só tema, de um só aspecto, você precisa fazer que esse texto cresça, que esse texto vá se desenvolvendo. Imaginemos que o tema do seu texto seja a importância da preservação da natureza. Você não vai passar, por exemplo, 60 linhas
sempre dizendo que é importante preservar a natureza para a vida das espécies, porque isso já foi dito. Você vai ter que diversificar as suas informações, a sua argumentação, para que o seu texto tenha uma progressão do tema. Então, se no primeiro parágrafo você mostrou por que preservar a natureza é importante, dizendo que isso é necessário para a vida humana, você vai ter que provar nos próximos, porque sem a natureza o homem não conseguirá permanecer em vida. E aí você vai reunir uma série de argumentos e vai apresentando um, depois o outro, para não ser repetitivo, para não cometer tautologia, para que você não tenha um texto estanque, e sim um texto que progrida. Essa é a progressão do tema. Quanto à organização e estruturação dos textos, você tem que ver que os textos se organizam em partes, não é assim? E que eles têm uma estrutura que os orienta. Por exemplo, se você vai escrever uma notícia, a estrutura da notícia vai trazer uma manchete, vai trazer lead e depois vai trazer o corpo da notícia, a notícia propriamente dita, com os seus detalhes. Então, essa é a estrutura. Se você vai escrever um artigo de opinião ou um texto dissertativo argumentativo para o Enem, você sabe que a estrutura daquele texto exige de você uma introdução, um desenvolvimento que confirme uma tese e depois uma conclusão. Se você vai escrever uma receita de um alimento, você sabe que a primeira ação na estrutura da receita é indicar quais os integrantes do alimento, quais são os componentes que você precisará comprar, os ingredientes. E depois que você disser as quantidades dos ingredientes, para que a pessoa reserve esses ingredientes, é que você vai dizer como misturar os ingredientes, qual o passo a passo da construção do prato. Depois, por fim, é que você trará a forma de servir esse prato. Então, vejamos. Aqui nós temos a estrutura. E por falar nisso, qual a diferença entre gênero textual e tipo textual, gente? Os tipos textuais são normalmente citados como a dissertação, a argumentação também aparece muito citada como tipo textual, a descrição, a narração, a injunção. E os tipos textuais não podem ser confundidos com os gêneros textuais. Os gêneros textuais são formas de realização de ações. Então, se eu preciso, por exemplo, convidar alguém para o meu aniversário, o gênero textual será o convite. É um tipo de texto, aliás, perdão, não tipo, é uma espécie de construção que a sociedade resolveu utilizar para chamar alguém a uma atitude, é o convite. Se eu quero, por exemplo, fazer a minha festa e eu quero, além de convidar as pessoas, pedir uma cota, então eu vou fazer um apelo, vou lançar uma campanha para que elas contribuam com valores para que eu possa realizar a festa do aniversário. Essa campanha vai ser utilizada em um gênero textual. Então, gente, se eu quero vender, por exemplo, a minha casa, o meu gênero é um anúncio, eu vou anunciar a casa. Agora, dentro de um gênero, eu posso ter essas tipologias. Por exemplo, se eu anuncio no jornal a minha casa para venda, com certeza nesse anúncio haverá elementos descritivos. Eu devo dizer nesse anúncio como é essa casa, quantos quartos tem, qual o seu tamanho, qual o bairro em que fica, quais as suas características mais importantes. Então, os tipos textuais estão dentro dos gêneros textuais. Dentro de um gênero só, eu posso usar diversos tipos.
Muito bem, espero ter trazido uma noção mesmo rápida do que é gênero e do que é tipo. Vamos ver outros gêneros textuais? Será que o e-mail é um gênero textual? É sim. Será que a carta é um gênero textual? Sim. São tipos de construções que as sociedades adotam para estabelecer sua comunicação. Será que uma receita é um gênero textual? Com certeza. Será que uma bula de remédio é um gênero textual? Não tenho dúvida. Então, gêneros são essas modalidades que nós utilizamos para nossa comunicação em sociedade. E aqui isso aqui não pode ser confundido com gênero. São tipologias, características a certas passagens que configuram o que se escreve. Eu estou descrevendo algo, eu estou dizendo como é, eu estou narrando um fato, eu estou argumentando a favor de algo ou contra algo, eu estou exigindo algo, orientando para algo, convencendo para algo. Então aqui, gente, nós temos algo bem diferente de gênero. Tá bem? Nunca nós vamos dizer assim, escreva uma argumentação para fulano, convencendo de tomar uma atitude qualquer. Você pode dizer, escreva uma carta para fulano, convencendo de tomar uma atitude. Dentro dessa carta, narre a ele um fato, use um trecho narrativo, e a partir desse trecho, use um argumento dizendo que ele precisa tomar uma atitude. E descreva que atitude é essa. Então, você terminou narrando um fato dentro de uma carta, você argumentou em favor de algo dentro de uma carta e você descreveu o que o outro precisará fazer passo a passo. Então, você tem os 3 tipos narrativos dentro do gênero carta. Entendido, turma? Vamos em frente. No espaço a seguir, registre as principais informações relativas à habilidade 18. Então, aqui nós temos gêneros e ali nós temos tipos. E eu não, claro, esgotei os gêneros. Os gêneros são centenas. Nós não temos como esgotar. Você pode até dizer que os tipos são esses em algum trabalho. Agora, gêneros são realmente muito dinâmicos. Há outros gêneros que vão sendo trazidos e inseridos no grupo. Há gêneros que vão se transformando, vão sofrendo alterações significativas. Gente, agora vamos em frente. Vamos ver uma questão da habilidade 18. Eu tenho um texto, vocês já sabem que nós não devemos ler o texto sem saber para que estamos fazendo isso. É tanto que eu vou para o outro slide e depois eu retorno, como sempre. Vejam, aqui é a continuação do texto e eu vou mais à frente um pouquinho. Gente, o enunciado diz, considerando-se as operações de retomada de informações do texto, a interdependência entre as expressões. Interdependência, ou seja, a expressão os velhos papéis, por exemplo, dependeria da expressão é assim e vice-versa. Muito bem. Isso nos lembra a progressão temática que muitas vezes nos permite exibir a coesão textual, a relação explícita entre elementos do texto. Então, agora que eu já sei que eu vou precisar observar no texto a que muitas das suas palavras se referem, eu vou voltar, vejam bem, para nós fazermos a análise. Os velhos papéis, já estamos lendo o texto, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo. Eu lembro que na opção A, perguntava-se se havia uma interdependência entre o é assim e os velhos papéis. Os velhos papéis, quando não são queimados, às vezes acordam de seu sono, ali esquecidos em alguma gaveta, para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo. Ou seja, é vendo velhos papéis que se descobre algo novo.
A expressão assim, é assim, não se refere aos velhos papéis exatamente. Essa expressão se refere ao fato de ver algo nesses papéis e não aos papéis em si. Vamos em frente. É assim que se descobre algo novo, de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo. Eu lembro que sobre o qual também estava numa das opções da questão. Esse o qual, a que se refere? Vejamos. É assim que se descobre algo de um nome antigo. Sobre esse nome antigo, já se julgava saber tudo. E se descobre algo novo sobre ele. Então, o qual se refere a um nome antigo. Eu aqui vou marcar umzinho para o nome antigo e para o qual. Existe uma interdependência entre essas duas expressões. Acho até que já temos a resposta, pelo que vimos das nossas opções. Vejamos. Vejamos. Os velhos papéis é assim, e algo novo, e sobre o qual. Ou seja, sobre o nome antigo e não algo novo. Então, já vi que não é possível marcar a opção B, porque a expressão sobre o qual, na realidade, se refere a um nome antigo. Muito bem. E não a algo novo. Então, a opção B também está fora de cogitação, tanto a A quanto a B. Vamos em frente. Vamos dar uma olhadinha lá outra vez, porque precisamos ver o que o C nos oferece. Será que o nome antigo tem uma interdependência com, por exemplo? Não sei, acredito que não. Vejamos. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como Machado de Assis. Ora, Machado de Assis tem uma relação com o nome antigo. Vou até colocar um número 1zinho aqui também para Machado de Assis. O nome antigo que é exemplo é o dele. Só que essa expressão, por exemplo, não é relativa a Machado de Assis. É relativa a algo que ainda vai ser falado. Observem. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca escreveu uma letra do hino nacional. Então, esse é um exemplo, desculpem, esse é um exemplo de algo que a gente não sabe e de repente descobre consultando um papel. Muito bem, vamos em frente. Um nome antigo e, por exemplo, não. O Gigante do Brasil e o Pedro mencionado, vamos ver. Observem. O Machado de Assis escreveu um hino nacional e não poderia saber mesmo, você não poderia saber, porque os versos seguiam inéditos, nunca foram vistos, até hoje. Essa letra acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis pelo pesquisador independente Felipe Rissato. Vamos em frente. Das florestas em que habito, eis os versos machadianos. Solto um canto varonil, em honra e glória de Pedro, Dom Pedro, o gigante do Brasil. Ele chamou Pedro de o gigante do Brasil. Eu diria que Pedro e o gigante do Brasil são a mesma pessoa, portanto, vou colocar aqui o 2 para esses dois elementos. Diz o começo do hino, composto de 7 estrofes em redondilhas maiores. Vocês sabem que as redondilhas maiores são versos de 7 sílabas métricas. Aqui está a definição. O trecho também é o refrão da música. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. Então está aqui o outro elemento. O Pedro mencionado não é qualquer Pedro, é o imperador Dom Pedro II. Então eu diria que todos esses elementos aqui, olha gente, olha, o gigante do Brasil, ele considerou Dom Pedro II o gigante do Brasil. A palavra Pedro, Dom Pedro II e o Pedro mencionado, todos dizem respeito à mesma criatura. Se você continuar lendo, você vai ver aqui a expressão bruxo do Cosme Velho. Vocês sabem quem é? Quem seria o bruxo morador do bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro? É Machado de Assis. Se você continuar lendo, você ainda vai encontrar algumas referências a Dom Pedro. Vejam bem. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o aniversário de 42 anos do monarca. O monarca é Dom Pedro. Então, eu vou colocar o número 2 para esse monarca. Em 2 de dezembro daquele ano.
O hino seria apresentado naquele dia no Teatro da Cidade de Desterro, antigo nome de Florianópolis. E aí eu pergunto a vocês, quem seria o bruxo do Cosme Velho? Vocês sabem que é Machado de Assis, como eu já falei há pouco. Aqui está ele. Então eu poderia também levar esse número 1, que é um nome antigo, é o de Machado, e colocar no próximo parágrafo. O Machado é o bruxo do Cosme Velho. Bom, gente, agora a gente já pode fazer a questão. A questão já está, na verdade, feita. Vamos lá. Qual seria a nossa resposta? O imperador Dom Pedro II e o bruxo do Cosme Velho, não, porque o bruxo do Cosme Velho é Machado de Assis e o imperador é que é Dom Pedro. Agora, o gigante do Brasil foi uma forma que o Machado de Assis encontrou para se referir a Dom Pedro II, que é o mesmo Pedro mencionado. Então, opção D de dado. Aqui nós encerramos esse nosso vídeo 1 do módulo 6. Daqui a pouquinho faremos mais questões bem legais da competência 6. Até já já, gente.